Olá, como vai? Então, você comprou um teste de DNA para ancestralidade ou saúde e recebeu seu kit de coleta em casa, né? Mas você sabe como fazer direitinho essa coleta do DNA? Sabe mesmo? Neste vídeo, eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso de modo a garantir que sua amostra tenha a melhor quantidade e qualidade de DNA. Com essas dicas, suas chances de ter sucesso nas análises aumentam muito, assim como a tendência de você receber arquivos e resultados melhores também. Então, assista ao vídeo todo que está recheado de dicas dentro de dicas. E tem até um bônus no final. Bom, antes de enumerar as dicas, preciso te dizer algumas coisas. A primeira é que essa coleta é muito simples, e se você seguir direitinho as instruções que vêm com o seu kit, as chances de dar certo já são grandes, especialmente para os testes comuns de ancestralidade por genotipagem. Já um sequenciamento completo do DNA, WGS, é um teste mais sensível que requer grande quantidade de DNA de qualidade para dar certo. Então, é mais comum haver falhas de leitura e necessidade de recoleta, o que gera custos extras com frete e maior tempo de espera. Isso pode acontecer até mesmo se você seguir as dicas que eu vou passar aqui. Mas é claro, elas aumentam bastante as chances de dar certo, então são especialmente úteis para a WGS. Para os testes de ancestralidade, elas também são úteis, mas você já não vai precisar se preocupar tanto com os detalhes, especialmente se surgir a oportunidade de coletar de um parente mais difícil ou com quem você não se encontra com tanta frequência. De toda forma, tente seguir pelo menos as instruções que vêm com o kit. Se você conseguir seguir também o que eu vou te passar aqui, então melhor ainda, é claro. Todas as dicas que eu vou te passar aqui têm um único objetivo: garantir que a amostra de DNA tenha qualidade suficiente para as análises que vão ser feitas. Isso significa que quanto mais DNA da pessoa a amostra tiver e quanto menos chances de haver contaminação, melhores serão as condições das análises e, com isso, as chances de dar certo e também de gerar arquivos com mais informações de qualidade. Contaminação pode acontecer de duas maneiras: biológica ou química, ou seja, pela presença de DNA indesejado ou pela presença de substâncias que prejudicam a qualidade do DNA. Então as dicas que eu vou te passar aqui são todas no sentido de evitar ao máximo as chances de contaminação e também de garantir que sua amostra tenha bastante DNA da pessoa de quem você quer coletar. Entendido? Então, vamos às dicas. Dica número 1. Escolha o melhor momento para coletar. Se a pessoa de quem você vai coletar a amostra estiver doente, talvez seja melhor aguardar para coletar depois que ela melhorar, especialmente se ela tiver uma infecção na boca, uma dor de dente, gengivite, ou alguma infecção respiratória ou gastrointestinal, porque essas condições aumentam as chances de haver bactérias indesejadas na boca, o que significa contaminação da amostra de DNA, com grandes chances da análise falhar ou gerar arquivos de qualidade pior, ou seja, com uma quantidade maior de lacunas e informações erradas. Da mesma forma, se a pessoa tiver tomado antibióticos há menos de 10 dias, o ideal é aguardar para coletar a amostra depois desse prazo. Isso porque antibióticos alteram a microbiota, ou seja, a flora bacteriana da boca, o que pode aumentar as chances de contaminação e também influencia na análise do microbioma oral, no caso dos testes que incluem esse serviço, como é o caso do WGS da Nebula. Outro motivo para escolher o melhor momento de coletar é pensar em como será feita a devolução da amostra, de modo que você deixe para fazer a coleta não muitos dias antes. Assim, a amostra estará mais novinha quando você enviar. Ou talvez você vá coletar de mais de uma pessoa para enviar numa mesma remessa, de modo que pode querer sincronizar as coletas para que uma não fique muito velha. Mas dito isso, na maioria das vezes, não vai fazer muita diferença você esperar uma semaninha ou duas para enviar. Afinal, o kit ainda vai percorrer um bocado de chão e variações climáticas até chegar ao destino, e ele foi planejado para isso mesmo. Mais uma coisa, ainda na dica número 1, é escolher bem o horário da coleta, já que a pessoa vai precisar aguardar pelo menos 30 minutos sem colocar nada na boca. Então, para garantir isso, especialmente se você for seguir as próximas dicas, o ideal é planejar com antecedência o melhor horário para a pessoa começar o preparo, como após uma refeição, por exemplo.
mas você vai entender isso melhor quando souber de todas as dicas. Então, vamos seguir. Dica número 2. Leia as instruções do kit. Se a pessoa está em boas condições de saúde e não tomou antibióticos recentemente, então ela está apta para a coleta. Nesse caso, leia com antecedência as instruções do kit para que o preparo seja feito corretamente. O fato de você estar aqui assistindo a esse vídeo já é um bom sinal de que você se preocupa em fazer a coleta bem feita. Então, imagino que você já tenha lido as instruções ou está assistindo ao vídeo antes mesmo de receber o kit, né? Se as instruções do seu kit estiverem em inglês e você tiver dificuldade com o idioma, minha dica é usar o aplicativo do Google Tradutor no seu celular e apontar para o cartãozinho com as dicas. Assim, você vai ver o cartão já traduzido na sua tela. De todo modo, as dicas que dou aqui cobrem com folga as instruções de todas as empresas. Então, vamos continuar. Dica número 3. Faça a higiene da boca antes de começar a contar o tempo de espera. A maioria dos testes não inclui essa instrução porque o flúor da pasta de dente tem chances de danificar o DNA da amostra, ou seja, de ser uma fonte de contaminação química. Entretanto, isso só acontece se a pessoa não enxaguar a boca direito ou não aguardar o tempo mínimo necessário sem colocar nada na boca. Se respeitadas essas condições, então fazer direitinho a higiene da boca vai ajudar a eliminar fontes de contaminação biológica, como restos de comida e excesso de bactérias. Então, minha recomendação é que a pessoa passe direitinho o fio dental, depois escove os dentes e a língua e enxague bem a boca com água para retirar também todos os possíveis resíduos da pasta de dentes. Se você tiver uma pasta de dentes sem flúor para esse processo, melhor ainda. Mas se não tiver, use uma pasta branca normal mesmo, que não tem problema nenhum. Só não use enxaguante bucal, ok? Porque esses sim podem atrapalhar a conservação do DNA, pois podem conter álcool, corantes e outros produtos químicos indesejados. Dica número 4. Cuide da hidratação. Um dos principais motivos para uma amostra ter pouca quantidade de DNA é hidratação ruim. Uma boa coleta de DNA precisa ser feita numa boca hidratada, mas com o desafio de não poder tomar nem água nos minutos que antecedem a coleta. Então, minha recomendação é tomar um copo d'água logo antes de começar a contar o tempo de espera. Se você seguiu o passo anterior da higiene bucal, tome um copo d'água logo depois de escovar os dentes. Ou instrua a pessoa de quem você vai coletar o DNA a fazer isso. No caso de pessoas que tenham baixa salivação por conta de medicamentos ou problemas de saúde, o ideal é cuidar da hidratação pelo menos desde o dia anterior, especialmente se a coleta da amostra for com tubos de saliva em vez de suaves. Suaves são aquelas hastes plásticas com algodão ou cerdas nas pontas. Se a coleta for via tubos de saliva e a pessoa estiver com dificuldade de salivar, outra dica é fechar os olhos e imaginar vividamente uma comida preferida, visualizando a panela e sentindo o aroma entrar pelas narinas. Ou então imaginar uma comida mais ácida, como uma laranja ou um limão. Para mim já funcionou, que é uma beleza. Aposto que para você também, né? Mas se não funcionar nem assim, vale cheirar o alimento de verdade, desde que tomando todo cuidado para evitar contato com a boca, com as mãos ou com qualquer outra parte do corpo ou objeto que tenha a ver com a coleta. Senão pode acabar gerando contaminação. Outra dica para evitar boca ressecada é evitar fazer exercício ou conversar demais nos minutos que antecedem a coleta. Por falar nisso, dica número 5. Aguarde o tempo necessário sem colocar nada na boca. Depois de cuidar da higiene bucal e tomar água, é muito importante aguardar pelo menos 30 ou 40 minutos sem colocar absolutamente nada na boca antes da coleta. E quando eu digo nada, é nada mesmo, nem mesmo água. Por isso, é importante cuidar da hidratação antes de começar a contar o tempo. Tem gente que pergunta se pode mascar chiclete, morder ponta de caneta, colocar o dedo na boca, palitar os dentes, tomar cachaça, fumar ou beijar na boca enquanto aguarda. Não, não pode. Dedo, ponta de caneta, palito ou qualquer outra coisa que você colocar na boca vai trazer novas bactérias para a mistura e perturbar o equilíbrio, aumentando as chances de contaminação. Chiclete ainda tem corante e açúcar ou adoçante e vai alimentar as bactérias também. Sem falar que pode conter substâncias indesejadas. Quem beijar na boca, além de introduzir milhões de outras bactérias, ainda vai ter a amostra contaminada pelo DNA da outra pessoa.
ou do cachorro, sei lá, quem é que a pessoa beija. E o cigarro, seja ele qual for, vai degradar diretamente as células da boca que a gente precisa para as análises, introduzir bactérias e substâncias químicas indesejadas e ainda deixar a boca mais seca. Se a pessoa é fumante e conseguir suspender o cigarro pelo menos desde o dia anterior, é o ideal. Mas a gente faz o que pode, né? Se a pessoa não conseguir, que seja o máximo de tempo possível, pelo menos os minutos obrigatórios que antecedem a coleta. Álcool também agride o DNA, então não dá para tomar cachaça, cerveja ou qualquer outra coisa. Na verdade, nem um suquinho. Viu só? Nada é nada mesmo. Repito, nem mesmo a água pode, especialmente para coletas de amostra para WGS que precisam de maior quantidade de DNA. Dito isso, meia hora sem nada na boca é o tempo mínimo, mas se for possível aguardar pelo menos 40 minutos, é mais garantido. 60 a 80 minutos são o tempo ideal, pois isso permite que o DNA e as bactérias da boca estejam no equilíbrio desejado para a coleta. É por isso que é bacana escolher bem o horário da coleta, para a pessoa não ficar com fome ou sede, ou para não cair no horário da soneca ou do remédio. Lógico que se não tiver outro jeito, deixa a pessoa tomar o remédio dela, né? E torce para isso não interferir na coleta, mas não vai impedir a pessoa de tomar o remédio se ela precisar. Agora, tirar uma sonequinha pode. Desde que não coloque nada na boca, não tem problema. A soneca tende a aumentar a quantidade de bactérias na boca. Mas se a pessoa tiver feito direitinho a higiene antes, as bactérias que vão se multiplicar ali são as da microbiota oral mesmo, então não tem problema. Inclusive, tem gente que gosta de coletar o DNA assim que acorda pela manhã, antes de escovar os dentes. Essa estratégia é válida também e pode dar certo, mas aí já tem uma chance maior de as bactérias interferirem na qualidade do DNA da pessoa, especialmente se a pessoa tiver um desequilíbrio da microbiota oral. Se alguém for fazer um teste com o objetivo principal de investigar o microbioma oral, esse método é o mais indicado. Mas para as demais pessoas, o ideal é evitar isso e seguir a orientação de aguardar entre 40 e 80 minutos mesmo. Ah, e se a pessoa usa dentadura, rote, aparelho móvel, piercing ou outro objeto removível da boca, o ideal é retirar antes de começar a contar o tempo também, de preferência antes de fazer a higiene. Essa dica de aguardar corretamente o tempo de espera é muito importante, talvez a mais importante de todas. Agora, depois da coleta do DNA, aí sim, está tudo liberado novamente. Aí pode recolocar a dentadura e beijar na boca à vontade. Só o cigarro é que se puder desistir para sempre é ótimo. Dica número 6. Escolha um local adequado e prepare-se para começar a coleta. Além de escolher o melhor momento para a coleta, é importante escolher também o melhor local. Escolha um ambiente limpo e sossegado, sem muitas pessoas ou animais em volta, sem alimentos no entorno e sem vento, e com uma mesa firme e limpa, que você possa usar com segurança para apoiar os objetos que vai precisar para a coleta. Antes de começar, a pessoa que vai fazer a coleta deve lavar as mãos e mesmo assim evitar encostar o dedo próximo às cerdas do suave ou próximo ao bocal do tubo de coleta de saliva ou do frasquinho com a solução conservante. Por mais que suas mãos estejam limpas, o risco da contaminação ainda existe, especialmente se você estiver coletando o DNA de outra pessoa. Dica número 7. Colete a amostra de acordo com o passo a passo do seu kit e cuide para não contaminar a amostra. Agora que você fez todo o preparo corretamente, chegou a hora da coleta propriamente dita. Então, siga as instruções do seu kit específico para coletar. Como já falamos, tem kit que vem com tubos para cuspir e encher de saliva até a marca, como os da 23andMe e da Ancestry.com. E outros vêm com swabs, como a maioria dos demais. Desses que vêm com swabs, alguns fornecem pequenos tubinhos com fluido conservante para você colocar a ponta dos swabs, seja quebrando a pontinha da haste para deixar a cabeça do swab ali dentro, ou seja passando a cabeça do swab durante um tempo e de uma certa maneira para depois retirar. Essas instruções vão depender de que teste você tem e variam até mesmo em testes da mesma empresa. Por isso é importante sempre conferir as instruções antes de começar. Mas eu posso te dar dicas gerais que servem para todos os tipos de teste. Para os testes que usam swab, normalmente a empresa envia pelo menos 2 swabs e instrui a pessoa a usar um swab para cada lado da boca.
Ou seja, você pega o primeiro swab, retira cuidadosamente da embalagem estéril, sem encostar perto das cerdas, abre a boca e passa um swab na mucosa da bochecha, ou seja, na parede das bochechas pelo lado de dentro da boca, por cerca de 1 minuto. Marque o tempo, se necessário, para não passar por menos de 45 segundos e nem por mais de 90 segundos. Para ajudar a coletar mais DNA, faça movimentos firmes e vigorosos, para cima e para baixo, em círculos e também rotacionando um pouco o swab. Mas sem exagero, claro, não precisa machucar a boca. É normal sentir a mucosa um pouquinho arranhada por alguns minutos, mas não deveria sair sangue. Se sangrar, tente evitar que o swab entre em contato com o sangue. Mas se acontecer, não se preocupe, que tende a funcionar da mesma forma. Pode passar o swab numa área ampla da mucosa e, se quiser, pode passar um pouquinho entre a mucosa da bochecha e a base da gengiva também, mas isso não é necessário. Evite passar nos dentes ou na língua. Use um swab para cada lado da boca, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito, a menos que o seu kit só tenha enviado um swab. Depois que terminar de passar o swab, se o seu kit veio com tubinhos, siga as instruções para colocar corretamente o DNA nos tubinhos. Se o kit for do tipo que pede para quebrar as pontinhas do swab dentro do frasco, apoie o frasco na mesa antes de tentar quebrar as hastes para evitar derramar o líquido. E preste atenção se são 2 frasquinhos ou um só. Se o seu kit não tem esses tubinhos, ele veio com um envelope específico para colocar os swabs dentro. Nesse caso, o ideal é segurar os swabs por mais 1 ou 2 minutos na mão ou apoiar numa das embalagens onde vieram, com cuidado para não encostar a ponta do lado de fora ou na mesa ou em qualquer lugar que não seja o lado de dentro da embalagem, onde ninguém tenha encostado o dedo. Isso é para que a ponta do swab seque um pouquinho antes de você colocar no envelope deles. Assim você evita que o envelope rompa por excesso de umidade e ajuda a proteger suas amostras contra a contaminação. Se o seu teste veio com mais de 2 swabs, muito provavelmente você só vai usar 2 e os outros são de reserva para o caso de você contaminar algum sem querer. Se sobrarem swabs, você pode guardar para coletar a amostra de alguma outra pessoa no futuro, antes mesmo de comprar seu novo kit. Se você fizer isso, guarde os swabs com DNA dentro das próprias embalagens deles e guarde essas embalagens dentro de um envelope de papel limpo, devidamente identificadas, até que o seu novo kit chegue para que você possa devolvê-las ao laboratório. E se o seu teste é do tipo que não vem com swabs, mas sim com tubos de saliva, minha dica é você passar os dentes nas mucosas das bochechas antes de cuspir. Como se fosse morder a própria bochecha, sabe? Só que sem efetivamente morder, é claro. Não é para machucar, mas apenas para ajudar a soltar mais células da mucosa da bochecha. Assim, a saliva que você cuspir no tubinho vai estar com bastante DNA. Daí você vai cuspindo e imaginando sua comida preferida, se precisar de mais saliva, até chegar no limite marcado no tubinho. Se tiver muitas bolinhas de ar, aguarde até que elas estourem, se possível, pois pode ser que a quantidade de saliva no frasquinho ainda esteja insuficiente. Se ao contrário passar um pouquinho, não tem problema, mas não deixe passar muito, porque depois de encher o tubo com saliva e colocar a tampa, a solução conservante vai cair no tubo também e, claro, precisa caber ali. Se transbordar, você vai perder material e ainda corre o risco de contaminar a amostra. Então, tenha atenção. E siga as instruções para misturar direitinho a saliva e a solução conservante com os movimentos e o tempo necessários. Tanto no caso dos frasquinhos para colocar a ponta dos swabs, quanto dos tubinhos de saliva, preste atenção para fechar direitinho cada frasco e evitar vazamento. Feche de forma firme, mas cuidado para não apertar demais, pois isso pode provocar rachaduras. O mais importante é rosquear na posição correta. Se ficar torto, vai vazar e pode inviabilizar a amostra. Quando você terminar de coletar as amostras e acondicionar corretamente nos frasquinhos ou envelopes, confira mais uma vez as instruções do kit para ver se você colocou tudo nos envelopes apropriados e se identificou corretamente o material. Se você for coletar de mais de uma pessoa no mesmo dia, faça com uma de cada vez e preste muita atenção para não misturar as amostras. Faça o procedimento completo para cada pessoa e anote corretamente o nome da pessoa em referência ao código do kit dela antes de seguir para as outras pessoas. Senão, os resultados também vão vir trocados depois, é claro. A maioria dos envelopinhos que vem com esses kits contém um tecido absorvente dentro. Se for o caso do seu,
mantenha esse tecido ali, pois ele serve para absorver possível umidade e evitar contaminação por fungo ou algo parecido. Dica número 8. Antes de lacrar os envelopes, confira tudo e anote o que precisar. Uma vez feita a coleta, ou de preferência até mesmo antes de fazer, tome cuidado para anotar ou fotografar as informações de que você vai precisar e conferir se você preencheu todas as informações necessárias nos envelopes e formulários. Afinal, não adianta você tomar todos os cuidados para coletar a melhor amostra de DNA se você se esquecer de preencher as informações obrigatórias para análise ou se você não registrar o kit no site da empresa. E para registrar cada kit, você precisa do código que vem junto com o kit. Então preste atenção nesses detalhes importantes para garantir que seu envelope tenha não apenas as informações genéticas de qualidade, mas também as informações escritas. E registre o kit no site imediatamente após a coleta, ou antes, para não se esquecer, ou o laboratório não terá como processar a amostra. Dica número 9. Devolva corretamente sua amostra. Se você já coletou a amostra, preencheu todas as informações, lacrou o envelope e registrou o kit no site da empresa, já pode preparar a amostra para enviar ao laboratório. Nesse caso, siga direitinho as instruções do kit. Se o seu kit for da Genera, você vai enviar ao laboratório deles em São Paulo. Para isso, as instruções dependem de onde você mora e quando comprou o kit. Talvez você possa solicitar que a transportadora parceira deles colete o kit na sua casa. Ou talvez a Genera tenha te fornecido um código de Sedex reverso para você devolver pelos correios. Nos dois casos, se você adquiriu mais de um kit na mesma compra, o ideal é se planejar para devolver todos juntos, pois essa é a regra informada na hora da compra e se você não seguir, pode ter dificuldade para enviar os kits que sobrarem depois, já que os correios estão encrencando com esses envios ultimamente por causa de uma interpretação equivocada de uma lei ultrapassada sobre o transporte de material biológico. Se o seu kit é da MyHeritage, ele já terá vindo com todas as instruções e envelopes para envio à parceira da empresa em Campinas, a Damares Andrade. É ela que envia essas amostras de volta ao laboratório da empresa nos Estados Unidos. E se o seu kit for de qualquer outra empresa que não esteja no Brasil, você também deve enviar suas amostras à Damares, pois a empresa dela tem autorização para despachar essas amostras. Senão você corre o risco do seu pacote ser barrado pelas autoridades. Então, basta entrar em contato com a Damares e combinar de enviar o kit a ela dentro de um envelope extra, claro, já que a Damares vai precisar enviar o envelope da empresa do jeito que as instruções pedem. Pergunte a ela sobre os custos e veja se é possível compartilhar a remessa com outras pessoas para economizar. Você encontra o contato da Damares nas comunidades de genealogia genética no Facebook ou no WhatsApp. E se possível, envie seu kit até ela via Sedex ou outra remessa rápida e rastreável para garantir. Se for enviar pelos correios, lembre-se do que eu disse sobre a interpretação equivocada da legislação. Não é ilegal enviar esse tipo de amostra, mas alguns atendentes podem achar que é. Então, eu te aconselho a não dizer que é uma amostra de DNA ou algo do tipo. E não precisa mentir, basta dizer que são hastes de algodão em solução aquosa, dados genealógicos ou algo nesse sentido. Se os correios continuarem dificultando as coisas, envie por uma outra transportadora, como a Log, por exemplo. Dica número 10. Acompanhe as remessas e análises. Depois que você enviar sua amostra de volta à empresa, o ideal é acompanhar o rastreamento para se certificar de que elas terão sido devidamente entregues e recebidas. Assim, se algo sair errado no meio do caminho, você terá mais chances de resolver, pois vai perceber logo. E pouco tempo depois que o laboratório receber as amostras, você vai receber e-mails para te atualizar do andamento das análises. Algumas empresas vão conseguir concluir o processo em 1 mês ou até menos. Outras vão demorar um pouco mais, a depender da fila e do tipo de teste. Se o seu teste for um WGS e sua amostra não passar no teste de qualidade, reflita se você seguiu corretamente todas as dicas e se tem algo que você poderia ter feito melhor. Se não tiver, então paciência. Pode ter certeza que culpa sua não foi. Pode ter sido algo fora do seu controle ou algum erro do próprio laboratório, mas não tem como você saber. Então, o jeito é refazer a coleta com todo cuidado e torcer para que da próxima vez funcione. O importante é que os resultados fiquem com a qualidade desejada. Bônus! Tente de outra forma. Se por qualquer motivo você tiver dificuldades em coletar o DNA pela saliva ou simplesmente não gosta desse tipo de coleta,
saiba que alguns laboratórios te dão a opção de fazer esse tipo de teste com uma amostra de sangue. Nesse caso, você vai precisar se dirigir a um dos laboratórios credenciados para fazer a coleta no local. Veja direitinho como fazer isso no site da empresa escolhida. É claro que se a empresa não estiver no Brasil, isso não será possível, a menos que você possa viajar até o laboratório. De toda forma, para a maioria das pessoas, coletar a saliva vai ser muito mais fácil e cômodo. Sem falar que não dói, né? Muito melhor. E com as dicas deste vídeo, suas chances de sucesso são as melhores possíveis. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Você já sabia dessas dicas? Qual delas achou mais relevante? Me responde aqui nos comentários. Se você sentiu falta de alguma dica ou tem alguma dúvida, comenta aqui também que eu respondo. E se você ainda não escolheu o seu teste de DNA, essa playlist aqui pode te ajudar. Gostou do vídeo? Então deixe o seu joinha e compartilhe com as pessoas que também vão curtir. Salve o vídeo nos seus favoritos para assistir de novo se você precisar relembrar as dicas numa próxima coleta. E é claro, se inscreva no canal se ainda não tiver feito isso. Além de ser totalmente gratuito, você pode ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigado pela companhia e até a próxima. Abraço!